A carta é para alguém que tinha intimidade com Deus. A carta é para alguém que falava com Deus. É para alguém, aleluias, que falava e Deus respondia. Aleluia. Muito me alegrei quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Sabemos que os dias são maus, os dias são difíceis. Na presença do nosso Deus, nós encontramos alegria, encontramos paz, encontramos refrigério. Aleluia. Encontramos saúde. Mas você está doente? Estou falando da saúde da alma. A nossa alma tem liberdade adiante do nosso Deus. Foi por isso que Jesus disse para o discípulo: não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, creis também em mim. Na casa do meu pai é muita morada. Se não fosse assim, eu não teria dito. Vou preparar lugar para onde eu estiver, vós estejais também. Nós lemos nesta noite a passagem que fala concernente a um homem poderoso, a um homem que tinha homens aos seus cuidados, ao seu comando, mas ele mesmo padecia de uma doença que naquela época era incurável, não tinha como ser curado da lepra. Mas a Bíblia diz que quando alguém se encontra com Deus, alguma coisa muda, alguma coisa fica diferente. Esse homem, ele teve a felicidade de, numa guerra, ele ir na terra de Samaria, que era em Israel, e lá naquela terra, a Bíblia fala que ele muito cativo, ele leva uma menina cativa na sua comitiva para a terra da Síria. A Bíblia diz que um dia ele não estava em casa e abriu um diálogo entre a esposa dele e aquela jovem. Aquela jovem começa a palestrar com a sua senhora e ela começa a receber de Deus revelação. Ela diz para a sua senhora: quem me dera que o meu Senhor estivesse adiante do profeta que está em Samaria. Certamente sua lepra seria restaurada. Ela falou com certeza, falou com convicção. Por que ela diz com certeza? Ela diz com convicção que ela sabia o Deus que ela servia. Ela sabia em quem ela cria. Ela sabia que o Deus, aleluia, o qual ela servia, não iria desapontá-la. Ela disse para a sua senhora: aleluia, certamente, quem me dera que o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, certamente sua lepra seria restaurada. O texto fala, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia, que aquele homem era um homem valoroso. Através daquele homem, muitas guerras, muitas batalhas, o exército da Síria já tinha vencido. Através, aleluia, da destreza daquele homem, da sua impetuosidade que ele tinha para a guerra, da sua habilidade que ele tinha para guerrear. Mas ele convivia com a doença, com ele mesmo, ele tinha poder, ele tinha autoridade, ele tinha homens ao seu comando, mas ele não podia dar solução para aquele problema. Aleluia. É como uma pessoa que tem muito dinheiro no dia de hoje. Muitas vezes tem pessoa no dia de hoje, tem muito dinheiro, mas morre de câncer, morre de doença que a medicina ainda não conseguiu ainda ter a solução. Assim era aquele homem, ele era leproso. E a Bíblia diz que no chegar em casa, a tua senhora coloca para ele
as palavras daquela menina. Aleluia. Louvado seja Deus, glória a Jesus. E assim, falou a menina que é da terra de Israel. Ou seja, aleluia, a sua esposa falou para ele, aleluia, louvado seja Deus, relatou para ele o que a menina tinha falado, aleluia. E se ele fosse em Israel, se ele fosse em Samaria, a sua lepra seria restaurada. Agora que eu não entendo, aleluia, louvado seja Deus, como aquela menina sabia que ele era leproso. Eu creio que eles andavam sempre vestidos com aquelas túnicas de guerra, aleluia. Mas eu acredito que aquela menina recebeu de Deus uma revelação para saber que ele era leproso, que ele não andava se expondo à sua lepra. A única pessoa que sabia que ele era leproso era sua esposa, e convivia com ele, aleluia. Eu acredito que nem os seus guerreiros não sabiam que ele era leproso, que ele andava coberto, aleluia, com galojas de guerra, aleluia, com vestimentas, com escudo, com capacete, aleluia, com máscara aleluia, de escudo no rosto, aleluia. Como ela poderia saber que ele era leproso? Mas eu acredito que ela recebeu de Deus uma revelação para saber que ele era leproso e que ele carecia, que ele precisava, que ele dependia da misericórdia de Deus, aleluia. E uma coisa que nos chama a atenção, aleluia, nessa passagem, aquela menina, ela não foi egoísta, ela poderia muito bem pensar assim: eu estou aqui como cativa, me trouxe, tirou do meio da minha parentela, me tirou da minha terra, me trouxe para cá para ser escrava, para ser cativa, aleluia. Eu sei de quem pode ajudar ele, mas eu não vou nem falar. Mas o contrário, ela usou de misericórdia, ela foi benevolente com aquele homem. Ela não deixou entrar mágoa e ressentimento no seu coração, por estar ali como uma escrava. Ela deixou o amor de Deus falar mais alto. O amor de Deus falou mais alto no coração daquela jovem. E ela disse para sua senhora: Oxalá, e a palavra Oxalá é a mesma palavra, que me dera que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, a sua lepra seria restaurada. Ela tinha convicção que a lepra do seu senhor ia ser restaurada. E quando ele chega, diz o texto que a tua esposa relata para ele as palavras daquela menina. Aleluia. E ele vai até ao seu senhor. Ele vai até o rei da Síria. Aleluia. Para que pudesse pedir autorização, para que ele pudesse ir até a terra de Israel. Aleluia. E a Bíblia diz que o rei não pensou duas vezes. O rei deu a ele carta, mas o rei pensou uma grande confusão. O rei pensou que quando a menina falou que se ele fosse em Israel, teria profeta para o curar. Aleluia. Ele pensou que estava falando do rei de Israel. Aleluia. Diz que ele deu uma carta ao general Naamã. E aquela carta, ele menciona, ele fala que estava enviando aquela carta para que o rei pudesse curar daquela lepra. Mas a carta é para alguém que tinha o Espírito Santo de Deus na sua vida. A carta é para alguém que tinha intimidade com Deus. A carta é para alguém que falava com Deus. É para alguém, aleluia, que falava e Deus respondia. Aleluia. A Bíblia diz que saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. Disse ela: sua senhora, tomara o meu senhor estiver diante do profeta que está em Samaria, ele restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim falou a jovem que é da terra de Israel. A jovem falou, disse ele falando para o seu rei, falando para o seu senhor. Aleluia. A menina disse que se eu for para Samaria,
lá vou ser restaurado da minha lepra. Aleluia. O que ele pensou? Aleluia, 2 vezes, adiante daquela palavra, daquela mensagem que ele recebeu de cura. Louvado seja Deus, aleluia. Glórias a Jesus. A Bíblia diz que respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu, levou consigo 10 talentos de prata, 100 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Ele pensou numa barganha. Ele pensou que ele chegando lá, ele sendo curado, que alguém que fosse responsável pela sua cura ia receber presente, ia querer receber presente, querer receber alguma coisa. A Bíblia fala na passagem de Pedro e João, quando subiu o templo chamado Formosa, diz a Bíblia que o homem olhou para eles como se fosse pedir uma esmola. Eles vai e fala para aquele homem: não temos prata, não temos ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. É muito comum alguém pensar, aleluia, por receber alguma coisa boa, tem que pagar, tem um preço, aleluia. Mas Eliseu era um homem de Deus, era um que não pensava em si mesmo, era um que pensava, era em ver a glória de Deus ser manifestada, a glória de Deus ser proclamada, aleluia, louvado seja Deus, aleluia. A Bíblia diz: respondeu o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 100 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também ao rei de Israel, a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Vê, aleluia, a prepotência, o engano do coração do homem. A Bíblia, ela fala no livro do profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 8, aleluia: meus pensamentos são os vossos pensamentos, e os meus caminhos, os vossos caminhos, que eu sou do céu, vós sois da terra. Ou seja, no pensamento do rei da Síria, aleluia, quando a menina falou de uma vitória, falou de uma cura, ela tinha falado, era que o rei da Síria, que seria o responsável, louvado seja Deus, aleluia, pela cura do general Naamã. Mas a Bíblia diz, aleluia, louvado seja Deus, e em ti chegando esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que eu cure da sua lepra. Ou seja, ele pensou que seria o rei de Israel, o rei de Samaria, que iria curar Naamã da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vedes que procuram um pretexto para romper comigo. Ou seja, o rei de Israel tinha plena convicção que ele era rei, ele tinha autoridade, mas ele não podia fazer nada concernente à cura de Naamã. Ele sabia que o poder não estava na mão dele, ele sabia que o poder, louvado seja Deus, estava na mão de Deus. E a Bíblia fala, louvado seja Deus, que Eliseu ouviu aquele diálogo. E Eliseu, a Bíblia diz que, ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste a tua veste? Deixa ouvir a mim, e saberá que há profeta em Israel.
É como ele estivesse falando a Pentecostes nessa noite, que ele falou: olha, velho, o Senhor não pode fazer. O Senhor tem poder, o Senhor tem autoridade. O Senhor não vai fazer nada pelo rei. Eu também não posso. Mas eu sou povo de Deus na terra. Eu sou profeta de Deus. Deixa ele vir a mim, para que ele saiba, aleluias, que é profeta em Israel. Foi a palavra que a menina falou. Que me dera que o meu Senhor estivesse dentro do profeta que está em Samaria. Certamente sua lepra seria restaurada. E ele fala: deixa ele vir a mim, para que ele saiba que é profeta em Israel. Aleluia. Vai acabar o teu sofrimento. Vai acabar. Aleluia. Louvado seja Deus. A sua angústia. Vai acabar a sua humilhação. Que eu acredito que ele andava 24 horas vestido com aquelas vestes, para que ninguém visse que ele era leproso. Aleluia. Louvado seja Deus. E a Bíblia aí veio, pôs na mão com seus cavalos, os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Viu seus carros e seus cavalos, e parou à porta de Eliseu. E a Bíblia diz que então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua lepra e a tua carne será restaurada, ficarás limpo. Aleluia. Louvado seja Deus. Não acredito, louvado seja Deus, que Eliseu recebeu a revelação de Deus. Como que Eliseu sabia que ele era leproso? Como ele sabia que a sua carne teria que ser restaurada? Certamente ele recebeu de Deus a revelação. A banda sob como nefasta Arábia. E ele fala para ele: lava 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada. E a Bíblia diz que ele não saiu do lugar. Ele nem foi lá atender o profeta. Ele mandou um mensageiro falar para o profeta que a sua carne, para ele mergulhar 7 vezes no Jordão. Aleluia. Louvado seja Deus. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, possuía de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra, restauraria o leproso. Que Naamã, embora seja de uma terra pagã, ele sabia, ele não servia, mas ele sabia que o verdadeiro Deus era o Deus de Israel. Ele sabia que o Deus Todo-Poderoso era o Deus de Israel. Aleluia. Glórias a Jesus. Ele pensava que Eliseu ia sair do seu lugar, ir até ele, colocar as mãos sobre ele, para que ele pudesse ser curado da lepra. Mas ele pensou errado, que Eliseu nem foi até lá. Eliseu mandou um mensageiro, mandou um porta-voz falar com ele, entregar o recado de Deus para ele: olha, manda ele fazer assim, assim e assim, que ele vai receber a vitória. Aleluia. Mas nunca, irmão, não mais o homem da patente dele. Louvado seja Deus. Aleluia. E é facilmente se curvar diante de uma simples palavra, mas que era uma palavra de poder, uma palavra de peso. Aleluia. E a Bíblia diz que ele começa a questionar. Aleluia. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. O problema, irmão, não está no lugar. O problema está em quem está no lugar. O problema não é o lugar. O problema é quem está no lugar, quem comanda o lugar. Aleluia. Glórias a Jesus. Lá em Damasco tinha rio de água mais limpa, Farpar e Abana, mas o poder de Deus não estava lá, a glória de Deus não estava lá, a glória de Deus estava em Israel, a glória de Deus estava no Rio Jordão, a presença de Deus estava no Rio Jordão. Alabanda raço e decome nefasta Arábia. Aleluia. O importante, irmão, aleluia, é a presença de Deus. É a presença de Deus que faz toda a diferença.
E o texto fala: na banda subcome na face da Arábia, decanto terra à prova. Aleluia, glórias a Jesus. Aleluia, ele com indignação não quis mergulhar. Aleluia. Então se chegaram a ele os seus oficiais, lhe disseram: meu pai, se houvesse dito ao profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Aí que é o mistério, 1 Samuel 15, 22. Teria prazer em sacrifício de gordura? Melhor é obedecer do que sacrificar. A Bíblia diz, aleluias, que ele ouviu a voz dos seus oficiais, que está na comitiva com ele. A Bíblia diz que ele mergulha 7 vezes. No 7º mergulho, a sua lepra foi restaurada, pela obediência à palavra do profeta. Se ele não obedecesse, ele ia voltar para a Síria, do jeito que ele entrou em Samaria, ia voltar leproso. Mas como ele obedeceu, ele mergulhou, e a Bíblia diz que ele foi curado da lepra, voltou são, voltou abençoado pela palavra do profeta. Creia nos profetas e seja próspero. Foi a palavra que nessa noite Deus colocou no meu coração para transmitir para a igreja. A se agradecer a minha oportunidade, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.